Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 17 de junho de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. E é que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Josué 2, tá? E diz assim: Então Josué, filho de Nu, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, Deus. Que o missionário Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para poder, Pai, propagar o teu evangelho, Pai, Aranda Sudecomanai, em tempo e fora de tempo, né? Porque o id do Senhor foi algo assim, id pregar o evangelho a toda criatura. E eu estou aqui, Pai, fazendo a tua vontade, pregando. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que Jesus cresça sempre, como diz João Batista, né? Eu não sou ninguém, eu sou só o amigo do noivo, né? O noivo é Jesus, é aquele que tem de tudo de bom para mim, para você, é aquele que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, né? É aquele que Aranda Sudecomanai deu um basta no inferno e disse: essa aqui não é minha, e por isso estamos aqui para adorar. Amém, Jesus. A palavra do Senhor vai estar dizendo assim para mim, para você, que, né, Raabe e os espias é o título, tá? Deixa eu botar mais para cá. Raabe e os espias. E diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões que lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Vamos prosseguir. Eles entram aonde? Na casa de uma prostituta e passam a noite ali. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essas mensagens a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra. Igreja, olha só, né? Então, assim, rapidamente a notícia se espalhou de que esses espiões estavam ali. Provavelmente alguém havia denunciado, ok? Ou porque talvez a maneira deles vestirem, deles falarem, fossem diferente, tá? Das demais pessoas ali de Jericó, tá? Então, a gente vê, né, que quando essa missão dos dois, né, que não é dos 12 espias, porque na história de Moisés foram 12 espias, já na missão de Josué são 2 espias totalmente diferentes, Ramanda, Suda e Kumanai, né? E diz que eles vão, né? E ali eles vão aonde? Na casa de Raabe. E aí o rei, né, os pequenos reinados ali, local ali, ficou sabendo disso. Vamos continuar. No 4. Mas a mulher tinha escondido os 2 homens e respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Então, Raabe, a prostituta, ela esconde os 2 homens, né? É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Aí diz assim: ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. Aleluia. Olha só a maneira que essa mulher usou para salvar os 2 espias, ok? Não sabendo ela que a história dela ia mudar completamente. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá em cima. Aleluia. O que essa mulher fez, igreja, foi algo notável, tá? Então, a gente vê... Ai, mas vamos continuar. Depois eu dou o feedback aqui. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada, né? Então, ela tranca a porta.
Aleluia, né? Então a igreja, ela teve o cuidado de esconder os 2 espias, mesmo não conhecendo aqueles homens. Mas ela conhecia a história do Deus de Israel. Isso que me chama muita atenção, que a gente vai estar vendo mais pra frente. Olha, eu já dando feedback, né? Então, a gente vê que era algo tremendo, aleluia, glória a Deus, né? E a gente vê também, né, que ela esconde ali no terraço, porque era um costume ali do Oriente Médio, né? Em cima das telhas, a secagem de grãos, tá? De grãos, de talos, ficava assim no terraço ali para secar. Então a gente vê que a astúcia de Raabe foi para o bem. Então ela salvou a vida dos espias. Então é algo tremendo, né? Ela salva ali, né, a vida desses 2 israelitas, né? Mesmo sabendo que estava colocando a vida dela em risco, igreja. Isso é muito interessante, porque a gente vê o amor de Deus ali na vida de Raabe, ok? E o que ela fez foi algo, como eu posso dizer? Algo que ficou em memória, tá? Porque o que Raabe fez foi algo assim, ela botou a sua vida em risco por causa de 2 homens que ela não conhecia. Mas ela já tinha ouvido falar do Deus daqueles homens, ok? Vamos continuar. Então, e ali eles vão perseguir, né, os 2 espias, e a palavra diz, né, que eles vão ali no lugar da passagem do Jordão, porque ali era a travessia onde as águas ficavam mais rasas, e ali provavelmente, né, era o meio deles poderem estar fugindo. Mas, resumindo, vamos continuar a história. Voltar para a palavra, no 8. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço, olha só, subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra, lhe deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados. Então ele já sabia, ela sabia da história. O povo estava totalmente assim, amedrontado com toda essa situação, né? Mas ela sabia da igreja. Olha que coisa linda. E lhes disse: sei que o Senhor lhe deu essa terra. Por quê? Porque ela tinha certeza, Ramanda Sudecomanai, do Deus que ela servia. Foi Deus que deu a terra para o povo. Porque é uma história que vinha, né, de muitos e muitos anos, né? A terra que mana leite e mel, que seria do povo de Deus, ok? Vamos lá. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Por causa de vocês, quem? Por causa dos israelitas, né? Dos israelitas, né? Então, aqui, ó, desanimou, o povo desanimou, por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A igreja, ela tinha tanta certeza do Deus, Deramandaçudecomanai, do povo de Israel, né? Que ela falava que ele era Deus em cima nos céus e na terra. Igreja, esta mulher, Aramandaçudecomanai, o que ela fez, igreja? Ela mostrou que pode ser que os meus compatriotas, que o meu povo não acredite, né? Tá com medo, mas eu acredito que se eu fizer algo em favor de vocês, Deus vai mudar a minha história. Por quê? Porque eu sou uma prostituta. Eu não tenho nada a perder, eu sou uma prostituta. Ramandasuri me decomanai, né? E aí ela começa a relatar, né, as falas dela, pelo que ó, ela diz aqui, igreja, essa parte é muito forte, porque ela diz bem assim, ó. Mas, gente, onde é que tá o verde? Ah, tá aqui, ó. Olha o que ela diz a eles. 12. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhe pertence. Então ela falou assim, eu fui generoso com vocês, eu fui bondoso. Então poupe a minha vida e da minha família. Igreja, olha que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Então, ela pede o juramento. E aí, vamos lá no 14. A nossa vida é pela de vocês, e os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então, aleluia, né? Eles tinham feito uma promessa, né? Eles prometeram, né? Nossa vida é pela de vocês, os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós
a trataremos com bondade e fidelidade. A palavra aqui, bondade e fidelidade, ok? Então, é um relato do cuidado de Deus, né? Para com o povo dele, aleluia, né? E eles simplesmente transmitiram. Sabe o que me chama a atenção? Olha que Deus me fez lembrar aqui. Deus, Arabandasura Midecomanai, né? Ele sempre falava para o povo de Israel para tratar os estrangeiros com respeito, com amor, para eles lembrarem sempre o que eles sofreram no Egito, né? Então Deus sempre batia de frente com eles assim, ó, cuide dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros em terra estranha, né? Lá no Egito, e vocês sabem o que vocês passaram, né? Então a igreja é tremendo, né? Aí diz assim no 15, então Raabe ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Então, ou seja, ela morava no muro da cidade, tá? A casa dela fazia parte ali do muro. Por ser um prostíbulo, né? Um lugar ali, né? Onde reinava a prostituição. E aí no 16 diz assim, e lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir seu caminho. Então vocês vão por igreja, ela ainda dá direção, ela ainda ajuda os espias na Aramanda Sudecomanai. Ela ajuda esses 2 espias, igreja. Igreja, que coisa tremenda. Aramanda Sudecomanai, né? E a gente vê, a estratégia de Josué. Josué era um homem estratégico, porque na época de Moisés, Moisés mandou 12, e só 2 veio com positivo, que foi Josué e Caleb. Aí Josué, ele falou, não, vou mandar só 2, para os demais não inflamar, como inflamaram na época de Moisés, ok? Então, é feito essa estratégia. E igreja, e aí eles foram e fizeram conforme, né, ela havia falado, ficou lá 3 dias, ok? E aí diz assim, e os homens lhes disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra que você tiver amarrado, olha só, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho, olha, na janela pela qual nos ajudou a descer, na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da sua casa será responsável por sua própria morte. Olha, igreja, olha a responsabilidade de Raabe, ok? E olha, igreja, a mesma corda, igreja, Aramanda Sudecomanai, que ela usou para descer eles, né? É a mesma corda, tá? Que eles vão usar para que ela desça, ponha lá para mostrar, né? Que que ali era a casa de Raabe. Igreja, é muito tremendo, porque a gente vê ali o cuidado de Deus, ok? Então, a gente vê uma história, né? Aonde é uma história de, vamos dizer assim, de, como eu posso dizer? Como diz eles assim, a minha vida pela de vocês, né? A nossa vida pela de vocês, como diz no 14. Então é tremendo o cuidado de Deus ali para com Raabe e a sua família depois. Vamos continuar. Igreja, porque é muito lindo, mas ele deixa bem claro também, né? Qualquer pessoa que sair da casa será responsável, né, por sua própria morte, e nós seremos inocentes, ou seja, nós estamos fazendo uma aliança. Mas se a aliança não for cumprida por completo, nós não temos culpa. Porque é uma aliança, né? É algo que está sendo posto à vista, né? A gente sabe também que essa confissão que Raabe fez de tudo ali, né, que o povo dela e os demais, né, os demais povos sabia que Deus tinha feito, né, dos triunfos ali, né, mostrava ali quanto eles estavam espantosos, né, e ela também. E ela teve tanta fé, igreja, no Senhor, né, que ela começou a relatar ali, né, com triunfo ali, tudo, né, que havia acontecido com o povo de Deus, e o povo de Deus, né, subjugou os seus inimigos, e isso é muito tremendo, né? Então,
Gente, não dá nem, eu fico assim maravilhada, porque é tremendo. A escrita, né? A palavra de Deus, ela deixa bem clara, né? E ali fala assim, ó, vocês serão bondosos, ela fala assim, vocês serão bondosos com a minha família? Ela faz um pedido, né? Então, assim, vocês serão bondosos com a minha família? É um pedido de Raabe, né? Lembra lá do que eu fiz, né? Então, o amor, a benignidade, né? Por amor. Então, coisas assim, maravilhada. Então, foi tremendo, sabe? Mas assim, o que Raabe fez com os espias, né? A maneira que ela agiu com os espias, né? Ela fez de uma maneira assim, como se ela fosse israelitas, né? Ela se pôs no lugar dos israelitas. Ela foi empática, né? Ela teve respeito, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? E aí ela pede, né? Que Israel trate de modo semelhante, né? E seguro com a família dela inteira. Então, a igreja, gente, é muito linda essa história de Rahab, né? E aí a gente prossegue, a gente vê que é uma história de bondade, de fidelidade, né, de promessa, né, tem toda, é, envolve várias emoções, vários sentimentos, né, então é muito tremendo, né, feito pelos espias ali, né, por Raab, então é tremendo, igreja, tremendo, 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 né, e a gente sabe que a vitória dos israelitas depois é algo que é certeiro mesmo. Vamos continuar na 19b. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com vocês, caso alguém toque nessa pessoa. Então, assim, ninguém, ó, se algum, né, dos israelitas tocarem em algum dos seus parentes, nós seremos responsáveis, tá? Mas se um deles sair para fora, nós seremos inocentes. Então, teve esse acordo feito, né? E diz assim: e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou, né? Então você não pode contar. É algo nosso, é uma aliança. Querendo ou não, se tornou uma aliança, tá? Se tornou ali uma aliança, um juramento, tá? Uma aliança. No 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Olha só, né? O cordão vermelho, né? Esse cordão representava, igreja, é muito lindo, né? Haramanasure Midekomanai. O cordão vermelho representava ali Cristo, né? Cristo salvando as prostitutas, eu e você, os gentios, os drogados, pessoas com problemas em várias áreas, né? Mostrando que Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Era já vamos dizer assim, mostrando ali o que ia acontecer mais para frente. Vamos pro 22. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes procuraram ao longo de todo o caminho e não acharam. Entendeu? Não acharam. Porque o que Rabi fez, né? Foi algo assim maravilhoso, igreja. Né? Eles tiveram que. Ela falou, não, eles foram por aquele caminho. Então, quando o povo perseguiu, né? Não tiveram nem, como eu posso dizer, nem como relutar, né? Porque eles ficaram procurando. O Rabi falou, eles nem desconfiaram dela, de uma prostituta que mora em cima do muro ali, né? Então é algo assim, igreja, muitas vezes as pessoas menosprezam, né? Mas Deus não. Deus ele alcança as prostitutas. E pelo sangue de Jesus, pessoas são libertas todos os dias, a todo instante, igreja. Aleluia. Vamos lá no 20. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Igreja, olha que tremendo, né? Sem dúvida, eles tinham certeza, né, do que Deus havia feito ali, né, de tudo que se, né, havia acontecido ali com o povo de Israel.